Este é uma hora de agir muito especial. Vamos ouvir a ciência que nos alertou para o rumo que a humanidade estava a ter, um rumo ao precipício que precisamos de evitar, e é isso que estamos a fazer desta COP30 em Belém do Pará. Com as emissões a baterem recordes, com as temperaturas a subir, nós vamos falar com o professor Carlos Nobre. Bem-vindo à Hora de Agir. Passaram 10 anos sobre a COP de Paris, nós não estamos ainda a conseguir. Sim, a COP 21, Acordo de Paris, 2015, foi a primeira COP que os países todos, 196 países, concordaram que não deviam deixar a temperatura passar muito de 1,5 graus. E ali foi feito, todos se comprometeram a fazer voluntariamente a redução das emissões, as chamadas Foi um NDCs. momento histórico. É, exatamente. Aí depois, em 2018, o painel intergovernamental de mudança climática, IPCC, publicou um artigo, um relatório mostrando, um relatório especial mostrando, olha o risco de passar de 1,5 graus. Mostrou todos os pontos de não retorno, e o que mais foi chamado a atenção ali é a extinção dos recifes de corais. Aí a COP26 2021 em Glasgow, na Escócia, todos os países falaram, não podemos passar de 1,5 graus. E fizeram aquela meta, uma super rápida redução das emissões até 2030, 43% da redução em relação a 2019, e depois zerar as emissões líquidas em 2050. Isso é o que a ciência indicava para não passar de 1,5 graus. E de repente, 2023, segundo semestre, todo 2024, quase todo 2025, a temperatura passou. Primeira vez na história que ela passou, todos os eventos extremos, ondas de calor, secas, incêndios florestais, inundações, alagamentos, deslizamentos, rajadas de vento, tudo bateu o recorde E do mundo. apenas num ano a temperatura subiu muito. A ciência nem compreendeu muito bem É, porque é que isso terá acontecido. milhares de cientistas estão estudando por que subiu tanto começo de 2023 para o segundo semestre de 2024. A principal explicação é que foi o período, um pouco mais de 2 anos, com a menor quantidade de nuvens baixas. A nuvem baixa reflete 50 a 70% da radiação solar. Quando você tira a nuvem, o oceano reflete 6, 7%. Então o Sol entra. Essa foi a razão que aqueceu demais os oceanos e o planeta. Então essa foi a razão. Ainda milhares de cientistas estão tentando ver por que as nuvens diminuiu. Mas de qualquer modo, agora a ciência já deixou claro. Nós vamos atingir permanentemente 1,5 graus em 5 a 10 anos, pode ser até 5 anos. Então, essa COP tem que ser muito importante, que se a gente só zerar as emissões líquidas de 2050, nós vamos passar de 2 graus. E se não reduzirmos muito rapidamente agora, nós podemos chegar até 2,5 graus. Isso é o que a gente chama um ecocídio, um suicídio ecológico para o planeta. Nós vamos perder. É a destruição do Holoceno, professor Carlos Nobre, É a destruição do Holoceno. do nosso jardim do Éden. É, de fato, 11 mil anos atrás, nós acabamos o último período interglacial e um período de superestabilidade climática, o Holoceno, e essa estabilidade climática que permitiu o desenvolvimento da agricultura. Depois da agricultura começaram as civilizações, a urbanização só começou depois disso, e todo o As desenvolvimento. primeiras cidades lá na Mesopotâmia, não é? Isso, e essa é a razão. Aí, agora, nos últimos, desde final do século XVIII, começamos a queimar combustíveis fósseis, e certamente, do século XX para frente, a ciência deu o nome antropoceno. Nós estamos mudando o clima e é nós, isso não é natural. Então, é essa o grande risco. Não podemos deixar a temperatura passar muito, não dá mais para ficar abaixo de 1,5. Carlos Nobre, mas nós temos aqui um elefante na sala, queimamos carvão, petróleo e gás natural como se não houvesse futuro e nós não estamos a conseguir reduzir estas emissões. Este tema do phasing out dos combustíveis fósseis é um tema que nós devíamos atacar com mais determinação, ou acha que nós ainda temos um período de transição pela frente
para absorver, digamos, este phasing down? Foi um dos termos utilizados em Glasgow. Olha, sem dúvida, 75% das emissões ainda é queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Se nós não reduzirmos rapidamente a queima de combustíveis fósseis, nós vamos passar de 2 graus. Podemos até chegar a 2,5, 2,6 graus em 2050. Isso é como eu falei, é O um tal sulfocídio, ecocídio, não é é? um ecocídio. Então, aí fala assim, mas dá para fazer a transição? Sim. Por quê? As tecnologias avançaram tanto na transição energética que hoje a energia solar, a energia eólica é muito mais barato que praticamente todo mundo, até mesmo países altas latitudes, como por exemplo Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Lá não tem muito sol no inverno, mas tem vento, energia do vento. Então, e aqui, em regiões tropicais como aqui, energia solar, energia eólica, hoje essas formas de energia são muito mais baratas, 1/3, a solar está chegando a 1/4 do preço aqui em relação à eletricidade e queima de combustíveis fósseis. Então, financeiramente é totalmente factível, melhora demais as economias, caindo o preço da eletricidade. A queima de carvão, petróleo e gás natural é o que leva à maior poluição urbana do mundo. Poluição urbana de todas as cidades leva a 7 milhões de mortes por ano, diminui 2 a 4 anos a expectativa de vida, leva milhões de doenças por ano. Então tem uma grande vantagem para a saúde humana parar a queima de combustíveis fósseis. E como eu falei, as tecnologias já mostram o enorme benefício econômico, social. Os painéis solares empregam 4 vezes mais pessoas. Então dá para fazer essa transição sim. Nós, para atingir a tal neutralidade carbónica em 2050, teríamos que reduzir 6%, cerca de 6% das emissões a cada ano. Isso só aconteceu no ano da pandemia, em que a economia parou. Agora o Brasil apresenta um roadmap para atingir a neutralidade carbónica em 2040. É essa a resposta do Brasil? O professor é um dos cientistas que está a liderar esse estudo. Onde é que estão as soluções? As soluções em brasileiro. Sem dúvida, nós lançamos a semana passada o estudo que mostra que o Brasil tem toda a condição de zerar as emissões líquidas em 2040, não 2050. Aliás, você mencionou uma coisa interessante. Nós, cientistas, em 2020, nós escrevemos uma declaração e falamos: vamos, mundo inteiro, a partir de agora, 2020, a Covid reduziu 5 a 7%. E nós falamos, a partir de agora, 2021, todo ano vamos reduzir 5 a 7%. Olha, se tivéssemos feito isso, a gente não deixaria a temperatura até passar muito de 1,5 graus. Nada disso aconteceu. Como você falou, esse ano está batendo recorde de emissões, 1,1% mais que o ano passado. O Brasil pode sim, e nós queremos que o Brasil vá nessa direção. O presidente Lula, no final da reunião do G20, um ano atrás, no Rio, ele falou: a crise climática é tão grave no mundo, todos os países têm que antecipar 10 anos zerar as emissões líquidas, não mais do que 5 anos, 2040, 45. Nosso estudo mostra que o Brasil pode totalmente fazer, praticamente zerar o uso de combustíveis fósseis até 2040, zerar completamente todos os desmatamentos de todos os biomas e acelerar energias renováveis. E o desmatamento ilegal acabar já em 2030, não é? Isso, o plano do governo brasileiro é zerar os desmatamentos até 2030. O Brasil pode, até 2040, zerar os combustíveis fósseis, acelerar a transição energética. Então, o Brasil pode realmente, e também, nesse nosso plano, a gente coloca que o Brasil, até 2040, estaria removendo 300 a 500 milhões de toneladas com a restauração florestal, porque não dá para zerar as emissões da pecuária. O boi faz a fermentação entérica, todos os ruminantes, e aí ele arrota metano. Uma grande... Que é um gás poderosíssimo de efeito estufa. Sim, 28 a 30 vezes mais poderoso e reter o calor do efeito estufa que o gás carbônico. O dióxido de carbono fica muito mais tempo na atmosfera, mas o metano tem um efeito de retenção de calor
maior no curto prazo. Será assim, professor? Sim, claro. A média do tempo do dióxido de carbono é 150 anos. Se você usa gasolina, diesel no seu veículo, 15% do que sai ali no escapamento vai estar aqui na atmosfera há 1000 anos. Então não pode. O metano, como eu falei, ele retém muito mais o calor, mas ele fica só 9 a 12 anos. Na COP26, se colocou ali com clareza, vamos rapidamente reduzir o metano. Hoje o metano está explicando meio grau do aquecimento. Meio grau. Então, se a gente, por exemplo, parar os combustíveis fósseis, nós vamos reduzir bastante o metano. Aí tem que reduzir também da agricultura, da pecuária. Mas se a gente reduzir rapidamente o metano, a gente vai sim passar de 1,5 graus, vai chegar a 1,7, mas não passa de 1,7 e até 2070 a gente cai para 1,5. Portanto, tudo aquilo que possa ser criado é um grande contributo para a língua portuguesa e para o mundo. E preservar esta floresta é um dos objetivos desta COP30, estancar esta perda de floresta, porque as florestas são um aliado. Nós estávamos a falar da emissão, mas elas retêm cerca de 1/3 das emissões e se nós a cortamos, deixamos de ter isso. O que é que podemos esperar que aconteça mais aqui no Brasil depois deste número fantástico, julgo que 50% de redução de desmatamento? O que é que precisamos fazer mais? Até 2040, o nosso estudo mostra que nós podemos ter todos os biomas regenerando a vegetação, nós vamos remover 300 a 500 milhões de toneladas de gás carbônico, mantendo todos os biomas e, lógico, vamos criar o que a gente chama uma bioeconomia da sociobiodiversidade. É isso que o Brasil tem que fazer e é isso. Por favor, todos os outros países ajudem os países tropicais, inclusive os países de língua portuguesa da África. Temos em Angola a floresta do Naiombe, no norte do Congo, e que é também uma floresta que tem um país de língua portuguesa. Claro, claro, eu estou falando todos os países de língua portuguesa, muitos, como o Brasil, floresta tropical, os países africanos, vão realmente zerar o desmatamento de todas as florestas tropicais do mundo e realmente criar essa sociobioeconomia de floresta em pé. Vamos nessa direção. O valor da floresta em pé é uma oportunidade de desenvolvimento económico. É preciso promover mais esse tipo de negócio que existe da floresta, como temos, por exemplo, o cacau, os cosméticos, outros produtos. Sim, aqui na Amazônia, várias cooperativas, há cooperativas que produzem mais de 50 produtos da biodiversidade, mantendo a floresta sem desmatamento. Os cooperados já atingiram a classe média, os agricultores fornecedores dos produtos da floresta atingiram também a classe média. Então, esse é o caminho econômico para a nova socioeconomia. Temos aqui na COP30 também o pavilhão da ciência. Tem passado muitos cientistas. Qual é o objetivo dessa iniciativa? O embaixador André Corrêa do Lago, ele pediu para os guardiões planetários criarem pela primeira vez em 30 COCs um pavilhão de ciência planetária. Eu e um colega, Johann Rockström, do Instituto PIC da Alemanha, nós criamos esse pavilhão de ciência planetária. Nós já estamos aí há 6 dias e meio com inúmeras reuniões com cientistas. Nós trazemos também setor privado, queremos muito que os negociadores também. E o que o embaixador André Corrêa do Lago nos pediu foi para trazer o que a ciência diz, o risco, a necessidade da redução das emissões, principalmente combustíveis fósseis, mas também a busca de soluções. Como nos adaptarmos a esses eventos climáticos extremos, como criarmos novos sistemas econômicos, como protegemos todas as florestas tropicais. É isso que nós estamos fazendo e esperamos que nós possamos influenciar os negociadores para caminharem muito rapidamente salvar o planeta. Numa sociedade que está cada vez mais polarizada e com conflitos que permanecem no mundo, precisamos mesmo de usar essa solução, esse remédio, de recorrermos a René Descartes, ao método científico, para explicarmos a razão da ciência. É isso que pode ajudar o mundo a tomar o caminho certo. Sem dúvida, e o presidente Lula, num de seus discursos, ele falou claramente, hoje as guerras do mundo
consomem 2,7 trilhões de dólares, quase todo esse dinheiro sendo financiado pelos países ricos. E vamos acabar com as guerras? É absolutamente necessário. Há outra insanidade aí, que nós damos em subsídio direto $1 trilhão para financiar os hidrocarbonetos. Portanto, bastaria... Subsídio, não, combustível fóssil, são vários trilhões de dólares de subsídios, mas o presidente Lula falou, quando se fala, vamos criar vamos agora pegar o Fundo Verde para o Clima, criado lá atrás, a partir de 2020, 100 bilhões de dólares, vamos transformar isso em 1,3 trilhão, na COP29 lançaram, não conseguiram aprovar 300 bilhões, precisa 1,3 trilhão, e é lógico, o presidente Lula falou, vão acabar com as guerras, que as guerras estão levando a centenas de milhares de mortos, terrível. E, 2,7 trilhões, nossa, se pegar 1,3 trilhões, o cálculo menciona 1,3, uns 500 bilhões para adaptação, bilhões de pessoas sendo adaptados para todos os eventos extremos, e uns 800 bilhões super rápida transição energética. Vamos torcer que isso dê certo. Professor, uma palavra final. Nós estamos em novembro de 2025, nesta COP30, aqui em Belém do Pará. Uma criança que nasce hoje aqui na maternidade Enéas Martins terá em 2040 15 anos. Que Brasil e que mundo essa criança poderá encontrar se nós conseguirmos cumprir aquilo que estamos aqui a trabalhar? Sem dúvida, essa criança, a temperatura vai passar de 1,5 graus. Então, essa criança, por exemplo, só pensar em ondas de calor, essa criança que nasce agora, que vai viver 90 anos, aqui em Belém, ela vai experimentar umas 70 ondas de calor na sua vida. Eu nasci em 1951, eu vou experimentar, se eu viver 90 anos, umas 15. Todos os eventos extremos. Então as crianças têm que estar muito mais preparadas, têm que ser educadas para combater, se adaptar e, lógico, também ser educada para zerar as emissões. E eu tenho falado nas minhas palestras, por favor, vocês jovens, tomem a liderança de combater a emergência climática ambiental. Eu falo, a minha geração é o que a ciência mostrou o risco. A minha geração não fez nada para reduzir as emissões. Ela continua aumentando até hoje. Então vocês assumam a liderança e combatam a emergência climática. Muito obrigado. Esta COP30 é uma das últimas oportunidades de passarmos dos compromissos à ação. Sem dúvida. Obrigado, professor Carlos Nobre, por ter estado em mais um Hora de Agir. O Hora de Agir que termina aqui, num tempo que é de crise climática, num tempo em que não temos mais tempo, em que é preciso parar de poluir, parar de agredir a biodiversidade, parar com a deflorestação e avançar rapidamente para uma economia circular, sustentável, assente no novo mix energético das energias renováveis. É isso que nos diz a ciência, que nos diz também que temos de avançar mais rápido para legarmos à próxima geração o nosso modo de vida. Hora de Agir, um abraço amigo e até para a semana.